Estamos nesse primeiro dia, né, da conferência da família. Quero dizer para vocês que Deus tem uma palavra de orientação para nós essa noite. Amém? Quero dizer para vocês que eu não tenho nada para ensinar para vocês. Não estamos aqui como quem vai ensinar de vida. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente aprende junto, né? A gente aprende junto. Então, não encare essa pregação, essa palestra, né, como uma palestra de alguém que sabe tudo e já para, porque quem sou eu perto da experiência de tantos casais que tem aqui, que já passaram por poucas e boas, né? Quem sou eu? Mas a palavra de Deus, ela é experiência viva, né? E quando a gente prega a palavra de Deus, aí a nossa vida ela fica à parte. A nossa vida não interessa. O que interessa é a palavra de Deus. E uma coisa muito importante na orientação dos casais, para os casais, a gente fala muito de família, fala de pontos importantes a serem abordados. Mas eu já estava falando até com a minha esposa, né? Falei com ela. A gente precisa entender na essência qual foi o propósito de Deus para o casamento. Porque se a gente não entender qual foi o propósito de Deus no casamento, a gente pode ouvir centenas de pregações de família que não vai valer de nada para a gente. Vai ser apenas um bom discurso, vai ser apenas uma boa palestra, mas aquilo não vai fazer diferença na nossa vida porque a gente não entendeu a essência. Então, o tema de hoje, que é o primeiro tema, nós dividimos em 3, porque a necessidade de falar sobre família é grande e os temas da família são muitos, são diversos. Então a gente dividiu nessa primeira conferência e vamos falar hoje sobre a construção e os desafios da família a partir do matrimônio. Então hoje o assunto vai ser sobre alguns desafios que a gente tem dentro do matrimônio, que são pontos cruciais que pesam favoravelmente, positivamente ou negativamente no processo de construção da família. Então, vou convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 15, do 15 ao 18. Gênesis 2, 15 ao 18. Diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou uma auxiliadora idônea para ele. Então grave esse versículo, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Senhor, fala conosco de uma forma especial nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua voz, Pai. Começa a revelar para nós a tua palavra. Dentro da realidade de cada um, o Senhor pode falar de forma específica, mas de forma diversificada, Senhor, com cada um de nós, de modo que possamos receber a tua palavra dentro da realidade que vivemos. Portanto, venha nos ensinar, venha nos tratar nessa noite. É
nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus deu a vida ao homem e junto com ela também deu responsabilidades e tarefas. Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden e deu tarefas para ele. Então ele viveu um tempo ali, desenvolvendo suas tarefas, fazendo as suas coisas, dando nome a bicho, dando nome a cachoeira, rio. Gosto de configurar isso, né? E a palavra de Deus no versículo 18 diz que Deus viu que o homem estava só, e a conclusão que Deus teve é que não era bom isso, não é bom. Mas por que Deus chegou a essa conclusão? Por certo, tinha os casalzinhos de animais lá, né? Cada um de espécies, cada uma espécie diferente. E o homem, ele tinha todas as suas tarefas, né? No dia a dia, como eu já disse aqui, descobria espécies de animais, ele descobria locais, né? Deus compartilhava com ele, mas Deus olhando os animais, ele via aquele companheirismo, né? Aquela comunhão que os animais tinham com o outro. E analisando as tarefas que o homem tinha para desenvolver, Deus, isso é conjectura, tá, gente? Não tem nada disso que eu estou falando aqui na Bíblia. Isso é conjectura. A gente se permite pensar, né, o que levou Deus a formar a mulher e o porquê. Então Deus olhando assim, poxa, muita coisa, né? Eu tenho muita tarefa para ele, eu tenho muita responsabilidade para ele, sozinho desenvolvendo isso. Não, sabe de uma coisa? Não é bom ele ficar sozinho, não. Vou fazer alguém para ajudar ele. Vou fazer alguém para dividir as responsabilidades e as tarefas que ele já tem. Vou fazer alguém, que aí vai ficar melhor, a coisa vai distribuir e vai ficar melhor. Ele vai se sentir melhor, vai se sentir ajudado, não vai ficar tão pesado quanto está hoje. Então vou fazer alguém para ajudá-lo. Então Deus deu a vida ao homem e junto com ela deu também responsabilidades e tarefas. O homem não foi criado ali para ficar à toa, não. Antes da mulher ser criada, ele já tinha responsabilidade, ele já tinha tarefa, a vida já tinha uma responsabilidade, já tinha sentido para ele. Deus entendeu que tudo isso era muita coisa para o homem sozinho e resolveu formar a mulher para auxiliá-la em tudo, todas as tarefas e responsabilidades dentro da realidade vivida por eles naquele momento. Então, quando Deus formou a mulher, foi para dividir com o homem todas as responsabilidades da vida. Então, o primeiro motivo muito importante da formação da mulher foi para dividir as responsabilidades da vida. Você está entendendo? Já existiam tarefas, já existiam responsabilidades, era pesado, o homem estava sozinho, Deus falou, não, vou formar a mulher para dividir as responsabilidades com ele. Qualquer pessoa que casa por outro motivo que não seja compartilhar as tarefas e responsabilidades da vida, está propenso a fracassar. Então aqui a gente já vê um ponto que já no início do casamento, já antes do casamento acontecer, a gente já vê um ponto onde pode ser um grande problema. Tem pessoas que casam, mas não tem noção de que está casando para dividir responsabilidade, para dividir tarefa. E quando chega dentro do casamento, a coisa vai apertar, porque a vida é feita de desafios, a vida é feita de responsabilidades e tarefas. E se isso não for bem dividido, se isso não for bem combinado, se
meio pesado, pastora Lúcia, vai dar problema. Vai dar problema. Ao olhar para Adão, Deus analisou todas as suas atividades. Olha só. E percebeu que ele dava conta. Adão dava conta sozinho. Ele já tinha tempo que ele estava fazendo sozinho. Ele dava conta. Mas seria melhor se ele tivesse ajuda, porque era muita coisa. A mulher não foi criada para a relação sexual, igual muitos homens pensam. Tem homem que pensa que a mulher só foi criada para a relação sexual. Você que acha que a mulher foi criada para a relação sexual, você está enganado. A mulher, ela foi formada porque ficaria melhor para o homem ter alguém para dividir as responsabilidades da vida. O sexo foi apenas um elemento importante que consuma o casamento, né? Mas ele não é o motivo do casamento. Então tem muitos homens que pensam isso, né? Que a mulher foi criada para a relação sexual. Ao contrário, a relação sexual é a maior prova científica, presta atenção, a relação sexual é a maior prova científica de que Deus formou a mulher a partir do homem. E a relação sexual é apenas resultado da atração natural que os dois têm ao se encontrar. O que vai ser o sexo nisso, irmãos? É de família, então pode falar sexo, pode falar de sexo, né, gente? Tá? É uma conferência de família, então vamos falar. E até os adolescentes e os jovens que estão aqui, eles sabem mais do que a gente, tá? Não precisa ficar assustado não, porque essas meninas aí sabem de tudo. O resultado natural. O que aconteceu, Marcelo? Deus fez o homem cair no sono. Não precisa ficar animadinho não, eu não vou falar de sexo hoje não, tá? É só um ponto. Eu quero justificar aqui o que acontece no sexo. Deus fez o homem dormir, não é isso? Está escrito lá? E tirou uma parte, segundo a palavra de Deus, tirou uma parte, uma das costelas dele, e formou uma mulher. Conjecturando também, isso significa que Deus mudou a estrutura física do homem, correto? Vocês concordam comigo, gente? Se ele tinha duas costelas, Deus tirou uma, Deus mudou a estrutura física dele, não é isso? Ele pegou uma parte do homem, e dessa parte, ó, está aqui o homem. Aí Deus pegou aqui, ó, essa parte do homem, e dessa parte do homem, ele formou a mulher. Gente, isso aqui não foi formado do mesmo corpo? Responde, gente. Foi ou não foi? Então vocês estão entendendo por que o homem e a mulher, quando se encontram, o negócio fica da faz, porque tem isso, a atração entre homem e mulher? Porque é o mesmo corpo. Foi criado do mesmo corpo. Deus pegou um pedaço do mesmo corpo e formou a mulher. Então a atração sexual é absolutamente normal. É anormal quando não existe atração sexual para a mulher. E é normal. Mas a atração sexual é absolutamente normal. Você é homem, você depende disso para ter um bom casamento. Você é mulher, depende disso para ter um bom casamento. Da atração sexual, vocês fazem parte. A mulher foi formada de um corpo, então é normal. Vocês conseguem entender como é que o sexo é uma questão científica, né? De uma parte que Deus tirou da mulher, uma parte que Deus tirou do homem para formar a mulher. E aí é por isso que existe, né, esse acasalamento aí. E quando o homem se une com a mulher, a palavra de Deus fala que é uma só carne. Por quê, meus irmãos? Quando o homem tem um ato sexual com a mulher, ele volta a ser aquela criatura primitiva, figurativamente falando. É como se aquela primeira estrutura que Deus criou, aquela primeira estrutura que Deus criou, que começava, aquele Adão, antes de ser um pedaço dele, uma parte dele formada a mulher. Quando o homem e a mulher se juntam, olha,
eles voltam a ser aquela criatura no plano original. E aí, é importante eu dizer isso para vocês, para vocês casais, para vocês aí que são casados. O poder que tem a oração de um casal. O poder que tem a oração de um casal. Imagina só você com sua esposa, aqui ó, uma só carne, falando com Deus, vocês dois falando com Deus no mesmo pensamento, na mesma visão, em unidade, pedindo a mesma coisa, convergindo com o mesmo propósito. Sabe o que significa isso? Isso significa aquela criatura no plano original diante de Deus, aquela criatura que Deus descia, conversava com ela, batia papo, perguntava como é que foi seu dia, o que aconteceu com você, o que eu posso fazer por você, fala para mim. É isso que acontece quando você junta com seu esposo, com sua esposa para falar com Deus. É o mesmo contato. Então, querido, não despreze a relação sexual do casamento. É muito importante, mas ela tem um significado espiritual e ela tem um significado científico. Mas não foi para o sexo que Deus criou o casamento. Deus não fez o casamento para o sexo. O sexo foi uma consequência da criação, da idealização do casamento por parte de Deus, porque quando Ele formou a mulher, se tornou algo praticamente natural, a relação entre homem e mulher para se tornar uma só carne. Então é importante a gente falar isso aqui. É importante você entender o poder da oração, o poder que existe no casal. Sabe, querido? E aí eu quero dizer para os jovens agora, para os adolescentes, vai uma palavra bem forte para você. Faça tudo o que você puder fazer para se preservar para o seu esposo ou para a sua esposa. Faça tudo o que você puder fazer para se preservar para o seu esposo ou para a sua esposa. Por que isso, pastor? Porque esse papo está fora agora, esse papo breve. Porque se a gente fala aí fora que a gente é virgem, o povo ri da nossa cara, dá gargalhada na gente. Querido, é melhor as pessoas rindo de você, mas você tendo a consciência tranquila de que você está de forma pura diante de Deus, do que os perigos que existem nas relações, nas fornicações, enfim, nas relações extra, né? O perigo que existe espiritualmente. Isso é um outro assunto que uma outra hora a gente gostaria muito de falar de forma separada até para os homens e para as mulheres, para os homens e as mulheres saberem o que acontece no mundo espiritual quando um casal se relaciona sexualmente. Você precisa saber o que acontece no mundo espiritual quando um casal se relaciona sexualmente. É muito forte. O sexo é uma conjunção carnal. Não é isso, gente? Uma conjunção carnal? Não é isso que é o sexo? É uma conjunção carnal. E quando você faz uma relação, quando você tem uma relação sexual com seu marido, presta atenção, mulher, esposa, marido. Quando você tem relacionamento sexual com seu marido, sabe o que acontece ali? Acontece uma transfusão de espírito, porque o seu corpo tem acesso ao corpo dele e o corpo dele tem acesso ao seu corpo. Então é muito forte espiritualmente falando. E aí a gente vai lá, aquele camarada que vai lá, cai no adultério, aquela pessoa, aquele camarada que vai lá, cai na fornicação, e ele volta para dentro de casa, o corpo dele teve acesso a um monte de coisa. E ele volta para dentro de casa trazendo aquele monte de coisa ruim que ele pegou lá fora. É muito sério isso. Mas não é assunto para hoje. Não é assunto para hoje. Amém? Não quero assustar vocês não, porque deixa um encontro de casais que a gente fala só mesmo para saúde. Então, a partir do homem em relação sexual é apenas resultado da atração natural que os dois têm ao se encontrarem. O verdadeiro propósito de Deus em formar a mulher
foi compartilhar e ajudar o homem a enfrentar e encarar as responsabilidades e as tarefas da vida. Esse foi o motivo pelo qual o casamento surgiu. Ajudar a encarar as tarefas e as responsabilidades da vida. Foi por isso que o casamento foi instituído. Para encarar o matrimônio é preciso as motivações certas. Porque, e para que são questionamentos que precisam ter suas respostas bem claras em nossa mente. Você precisa ter as motivações certas quando você entra no casamento. Não pode ser só ilusão, não pode ser só conto de fada. Você tem que pensar daqui a 10 anos, tem que pensar como é que vai ser a sua vida, aguentando esse peso durante toda a vida. Tem gente que não está conta disso não avalia, está tão preocupado em ficar encalhado, está tão preocupado em ficar patiti, que não olha as outras coisas, vai lá, entra numa situação, daqui a pouco babau. Então, meu irmão, precisamos ter a motivação certa. Nós estamos vivendo um tempo de muitos casais que a gente está vendo a realidade, né? Chega a destruição porque entraram no casamento com as motivações erradas. E essa é uma realidade do nosso país, no mundo hoje, é uma realidade. Precisamos encontrar as motivações certas. Viu? E você que de repente está no seu casamento, vivendo nas motivações erradas, a conferência da família é para isso. É para Deus te trazer para as motivações certas. Para Deus, sabe, te orientar para a sua visão, o seu pensamento centralizar, né, naquilo que realmente é certo. Então os motivos, né? Os motivos para a instituição do matrimônio, dividir as tarefas e responsabilidade. Foi para isso que o casamento passou a acontecer. Não foi para conta de fato, não. E nós precisamos nos questionar isso. O segundo ponto, pode passar aí, por gentileza. Deus valorizando o amor próprio e a realização pessoal como fundamental para o sucesso do casamento. Quero ler aqui no versículo 22 e 23, vai dizer o seguinte: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. Aí eu pergunto a você, por que Deus não criou a mulher e se informou? Deus não podia ter criado a mulher, gente, igual ele fez com o homem, fazer lá uma bonequinha de barro, né? Não podia? Ele fez, foi assim, faz uma bonequinha aqui, tá, soprou na narina dele e ele foi, viveu. Agora eu vou fazer a mulher. Deus não podia ter feito o mesmo processo, bonequinho de barro, soprado e pronto, a mulher foi criada. Ele não podia ter criado a mulher, mas porque ele formou a mulher, porque ele formou a mulher, né? Deus queria que o homem se realizasse com ele mesmo. Presta atenção. Deus não queria criar algo para o homem se realizar. Olha isso. Se Deus criasse a mulher, ele ia criar algo para o homem se realizar, como algo que ele criou. Mas Deus queria que ele se realizasse como ele mesmo. Deus queria que ele tivesse uma realização própria, que ele fosse feliz por si mesmo. Por isso que ele tirou uma parte do homem para formar a mulher, porque ele queria que o homem fosse feliz por si mesmo. Senão ele tinha criado a mulher.
Abel. Vocês acham que Adão ficava se lamentando? Eu estou sozinho. Puxa, os animais, cada um tem um par. Gente, Adão nem fazia ideia que Deus estava projetando formar alguém para ficar com ele. Ele se realizava por si mesmo, ele estava feliz com aquela vida. A palavra de Deus vai dizer que quem foi que viu que Adão estava só foi Deus. Não foi Adão que se sentiu só, não. Não foi Adão que se sentiu triste, excluído, com peninha de si mesmo. Ele não tem ninguém aqui. Olha lá, o cachorro tem a capela. Olha lá, o cavalo tem a égua. Olha lá, não sei o que, não tem ninguém. Adão não tinha isso, não. Foi Deus que olhou e viu a necessidade. Deus olhou e viu que ele estava só. E fez uma pessoa dele mesmo, tirou uma parte dele para fazer a mulher. Querido, uma coisa forte aqui, foi Deus que fez essa análise. Adão estava feliz e realizado. Isso é fundamental para que ele se realizasse com o casamento. Tem pessoas que buscam a realização pessoal no casamento. Sabe o que é isso? Eu vou casar para ser feliz, porque minha vida, eu acho que quando eu casar, aí eu vou ser pessoa feliz, porque não sei o quê, aí eu vou dar, vou isso, vou aquilo outro. Tem pessoas que têm esse pensamento. Pessoas que buscam a realização pessoal no casamento. Pessoas que se enganam casando, achando que a felicidade dele vai estar no outro. Vai estar no outro, ele vai se enganar. Sabe? No casamento, pessoas que buscam a realização pessoal no casamento são propensas a fracassar. Se você não ama a si mesmo, não conseguirá fazer isso com outra pessoa, não. Se você não é feliz por você mesmo, não é outra pessoa que vai te tornar feliz. Se aceite, se ame primeiro, querido. Você tem Jesus na sua vida. Você precisa ser feliz por você mesmo. Você não pode depender de uma pessoa física para te fazer feliz. Você pode ter uma pessoa para te fazer mais feliz, mas para te fazer feliz, não. Você precisa encontrar o caminho da felicidade. E o caminho da felicidade, ele é Jesus. Ele é Deus. É Deus que preenche. É Deus que vai preencher o seu vazio. Sabe? Todas as lacunas que possa ter na sua vida, é Ele que vai preencher. Aí você vai lá, cheio de pena de si mesmo, não é feliz, e você vai projetar que o casamento vai te fazer feliz. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai fazer da vida daquela pessoa uma desgraça. Me perdoa, mas você não vai ser bênção para aquela pessoa. Porque se você não consegue ser feliz por você mesmo, por Deus, você também não vai conseguir fazer ninguém feliz. Então se encontre, se ame, sabe? Se ame. A instituição família, falando do matrimônio, agora vamos partir para a instituição da família. Gênesis 24. Não, Gênesis 2, 24, desculpa. Vai dizer o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará o homem pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E no livro de Gênesis 1 e 28 diz o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Querido, a formação da família vai começar a partir do homem e da mulher. Amém? Vai começar a partir do homem e da mulher. Ou seja, o homem estava só, Deus forma a mulher utilizando parte do seu corpo e dá ao casal a condição de se multiplicar. Então aí começa a família. E vai sempre ser assim. Vai sempre ser assim. O casamento, ele
ele torna um desconhecido sua família e torna a sua família seus familiares. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito forte porque tem gente que não entende isso não. Imagina só, você pega um desconhecido que você conhece há 2, 3, 4 anos só, que está junto com você, que você acha que você conhece. Você pegar uma pessoa que você conheceu tem 2, 3 anos, aí quando você casar com aquela pessoa vai ser sua família, e a sua família não é mais sua família, ela agora são seus familiares, né? Familiares chegados. Não, você não são meus familiares, familiares chegados. É, sua família quem? A família está aqui, ó. Minha esposa, ela é minha família. Com ela eu construí uma família. Então é importantíssimo entendermos isso para o bem do casamento, para a garantia do sucesso. Quantos casamentos nós somos comprometidos porque pais acham que casamento dos filhos são a extensão de suas famílias? Muita gente já sofreu com isso, porque os pais acham que o casamento é a extensão da família dele. Ele não consegue entender que a partir do momento que ele se uniu a uma mulher, a família dele passa a ser ela e a família dela passa a ser ele. Tem uma fala muito bonita que eu ouço os pais falando, mas ao mesmo tempo a gente precisa preocupar com essa fala. Não que você não deva falar, tá? Isso que eu vou falar aqui, não que você pai que casou, que vai casar um filho, não que você não deva falar isso, pelo amor de Deus. Mas é um ponto para a gente também fazer uma análise. Quantas vezes você já viu alguém falando bem assim? O filho vai casar, aí a mãe e o pai falam bem assim: ganhei uma filha. Hã? Você já ouviu essa expressão, gente? Poxa, que maravilha, ganhei uma filha. Ou vice-versa, né? Poxa, ganhei um filho. Não tem isso, chefe? Ó, Reginaldo está chegando, está na área. Reginaldo está na área. Ganhei uma filha, ganhei um filho. Isso é bonito. Isso é bonito, é lindo. Você, mãe, pai, sogro, sogra, vocês que têm esse sentimento com o seu genro ou sua nora, pelo amor de Deus, eu não estou falando que é errado nem pecado não, pelo amor de Deus. Só que eu quero chamar a atenção para o outro lado. Para o outro lado. Existe uma preocupação, porque imagina só, se um pai e uma mãe resolvem tratar a nora ou o genro como se fosse um filho, o que vai acontecer, gente? Daqui a pouco estão se metendo na vida lá, porque trata como filho. Então, você pode sentir, você que é pai, que é mãe, você pode sentir, pode ter o sentimento de filho, mas o tratamento tem que ser de genro, porque aí é outra família. Sabe? Tem que rolar um desapego. Tem que rolar um desapego. E é muito difícil. É muito difícil. Eu sei que é muito difícil, aquela preocupação. Eu tenho um sogro lá que só Deus na causa, né? Oh, meu Deus do céu. Ele por ele, as filhas dele ficavam tudo lá na barra da saia dele e tal. Difícil desapegar, tá? Mas não me trata como filho, não. Negativo. Mas isso é bom, né, Deus, né? Porque estabelece limites. Isso é bom porque estabelece limites. Porque se ele fosse tentar colocar em prática todo o amor que ele tem pelas filhas, e muitas vezes quando ele se dói porque uma coisa ou outra que ele vê, ele não ia ter estrutura para suportar. Então é mais fácil tratar como genro, porque ele garante, né, que não vai haver interferência. Então precisamos ter um cuidado, né? Os pais precisam ter cuidado, e os filhos também, porque tem muito filho mimado, tem marido e tem esposa que não largou da saia da mamãe ainda. Eu sou apaixonado pela minha mãe, né? Ela falou: nossa, é Deus? Sou apaixonado pela minha mãe, né? Às vezes quando ela vai lá, dá uns conselhos, umas coisas, eu vou para trás dela.
o que e tal. Sua mãe, é minha esposa. Tá vendo aí, ó? Sua mãe, é minha esposa, rapaz, você presta atenção, hein? O negócio é sério, cada um seu cada um, gente. Cada um seu cada um. E quantas famílias estão sendo desfeitas, destruídas? Porque a mulher vem dar uma opinião pro camarada, chega a mãe, meu filho, ó, é o seguinte, sai chuta pedaço, hein? Sai dela, sua mulher aí, cara, ó, isso aí vai dar ruim. Aí o cara volta lá, a mulher, então, eu pensei direitinho, pensou nada. Eu pensei direitinho, sabe, eu estava pensando, analisando. Qual foi a voz da consciência que você ouviu para chegar a essa conclusão? E nós temos muitos casamentos que estão sendo desfeitos porque as pessoas não conseguem entender que a partir do momento que você se une com a outra pessoa, é a sua vida. É a sua vida. Acabou. Ah, pastor, então não devo amar meus pais? Não devo, não, irmão. Olha só. Depois que você casa, é o momento dos seus pais serem seus amigos. É o momento. Nós vamos falar disso na terça-feira. Porque tem momento que o pai tem que ser pai, tem momento que a mãe tem que ser mãe, e chega uma hora que o pai tem que ser apenas amigo. E os pais têm que saber isso, têm que saber diferenciar isso, para não ser problema, para não ser um motivo, né, de problema ou de discórdia amanhã ou depois no relacionamento do casal. Então, meu irmão, você que está acostumado aí a viver na barra da saia da mãe, viu? Ó, se situa. Sua família, sua esposa, sua mãe, seu pai, são familiares chegados, familiares muito chegados. É triste ouvir isso, as mães, vai falar a verdade. É triste, né? Fala, chefe está aqui. Isso, dá tempo ainda. Deus vai preparar seu coração, o Senhor lhe dá muito amor, paciência para minha nora. Mas é uma realidade. E hoje, muitos casos assim estão atrapalhando demais. Portanto, deixará o pai e a mãe. O foco agora mudou. Sua mãe, seu pai e seus irmãos não dormem com você, meu irmão. Amém? Não é seu pai e sua mãe que vai dormir com você, não. Não é seu pai e sua mãe que vai fazer a sua alegria à noite quando você acordar, meu irmão. Animado, feliz, sabe? Não tem aquele dia que você resolve ter uma insônia de madrugada? Quem está lá do seu lado para bater um papo esperto com você? É a sua esposa, não é sua mãe nem seu pai. Na madrugada você não procura mãe e pai. Hã? Dá uma dúvida. Tem mãe e pai? Né? Então, pelo amor de Deus, não entendam mal. Eu estou descompatibilizando aqui, gente, a relação marido e mulher. Por favor, você pai e você mãe, não se sinta desprestigiado por isso que eu estou falando aqui. Você continua dando o seu amor, continua dando toda a sua colaboração, tudo que você pode fazer para poder vida dos seus filhos, você continua fazendo. Quem tem que ter uma posição são os filhos, é o casal, eles têm que ter uma posição. É igual a avó, né? É igual a avó com o neto, né? O papel de vó e avó é... Hã? Não estragar não, pelo amor de Deus, não ofendeu os avós que tem aqui, né? Meu filho tem 3 avós que estão aqui presentes, eu não posso falar que vó estraga, senão... Mas na casa da minha sogra, qualquer coisa que eu falo com meu filho, eu tenho que... Aí olha para ela assim. Tá, Rael, depois quando chegar em casa a gente conversa. Natural, é natural. Avós, continuam fazendo o papel de vocês, fica à vontade. A parte da
você. Então não despreze a oportunidade que Deus te deu de se realizar plenamente. E aí vamos falar da realização para a gente fechar o chave de ouro. Esse assunto é muito, né? A gente vai indo e é tão gostoso. 3 pontos importantes que eu não posso deixar de falar aqui do casamento. 3 pontos que a gente tem que observar bem. Esses pontos eles fundamentam o casamento e representam toda a possibilidade de sucesso. 3 pontos que você precisa analisar como homem, 3 pontos que você precisa analisar como mulher, 3 pontos que você precisa analisar como esposo, 3 pontos que você precisa analisar como esposa. Vamos lá. O homem vai ter os pontos a serem analisados e a mulher também vai ter os pontos a serem analisados. Na maioria desses pontos, esses pontos se cruzam, né? Entre os dois, mas existe uma diferença. Primeiro ponto, para o homem e para a mulher: companheirismo. O ponto que Deus fez, formou, instituiu o matrimônio, e esse ponto vai ser importantíssimo para fazer a diferença, para garantir o sucesso do seu casamento. Está em Gênesis 2,18, diz o seguinte: não é bom que o homem seja só, falei um ajudador e olha para ele. Então Deus olhou e o homem estava só. Primeiro ponto, Deus pensou o quê? Ele precisa de um companheiro. Um companheiro. Ela precisa de um companheiro. Ele precisa de uma companheira. Você consegue entender que Deus não criou um homem para ficar só? Então, meu irmão, por que você tem tanta dificuldade de acompanhar a sua esposa? Porque isso faz bem para ela. Por que você tem tanta dificuldade de acompanhar o seu esposo, ser companheiro dele, nas coisas dele? Que isso faz a diferença para ele. No momento importante da vida dele. Não é assim, a gente é assim, a gente quer a nossa família, as pessoas que a gente gosta, formatura, não é assim, gente? Formatura, você vai formar. Sai convidando todo mundo, poxa vida, não tem convite para todo mundo, eu queria todo mundo aqui, queria compartilhar esse momento. A gente é assim, a gente gosta de pessoas para nos acompanhar, para viver a vida com a gente, compartilhar. Então, o propósito do casamento, um ponto importante, companheirismo. Segundo ponto importante, para o homem, a proteção e a segurança. Para a mulher, o cuidado e o zelo. E aí, em Efésios 5, 25, vai falar o seguinte: maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O que quer dizer isso, gente? O que quer dizer isso? Jesus não deu a vida pela igreja? Foi ou não foi, gente? Não deu o sangue dele pela igreja? Aqui a Bíblia está falando, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Sabe o que quer dizer isso? Meu irmão, se precisar de você morrer pela sua esposa, você vai morrer. Deus manda isso. Agora tem camarada aí, e se ele tiver que entrar numa linha de fogo pela mulher dele, ele racha fora. Só os que puder. Então, claro que não vai ficar acontecendo isso no dia a dia. Você tem que ficar entrando na linha de fogo com a sua mulher, no sentido de bala, de morte, essas coisas. Mas, eu estou dizendo no sentido de comprar a briga da sua esposa, defender, sabe? É importante proteção. É impressionante como é que as mulheres se sentem protegidas, né? Pelos homens. A gente percebe isso claramente quando sente frio. O que a mulher faz, gente? Se dá para o marido.
Ali a cheia ali, ó. Olha lá. O ar-condicionado. Cuidado um pouquinho mais, né? Colou. Já colou na Elisa aqui, ó. Né? O chefe também está ali agarrado ali do Marcelo ali também. Né? E vai embora. Se sente protegido, isso é natural. E o homem, cuidado. O homem, ele é sensível ao cuidado. Ele é sensível ao cuidado. Uma coisinha que a mulher faz com ele já, né, já desarma, ele já fica feliz e realiza. E aí para as mulheres fala, sujeitem-se aos seus maridos como o Senhor. Aí essa palavra aqui, sujeitem-se, as mulheres têm raiva dessa palavra. Sujeitai aos vossos maridos. Porque na cabeça das mulheres, a maioria delas, acham assim, eu tenho que obedecer ao meu marido em tudo. É isso? Não posso ter minha opinião? A maioria pensa assim. Esse sujeitar o marido aqui, gente, olha só, é em amor, é em amor, é em amor. Porque se você não quiser atender algo que seu marido pediu, meu irmão, não tem esse que vai fazer você atender. Não tem, não existe. Mulher, é mais fácil você fazer um homem. Agora mulher não. Se você não quiser fazer, meu irmão, acabou. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mulheres. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse versículo aqui que fala sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Uma perguntinha para vocês aqui. Se Jesus estivesse aqui agora, sentado aqui, se Jesus estivesse aqui agora, Daniel, tivesse Jesus sentado aqui, imagina Jesus sentado aqui agora, e ele pedisse para você assim, Daniel, você pode pegar um copo de água para mim? Você pegaria? Pegaria. Você pegaria na prova? E chefe, pegaria? Chefe. Jesus, pegaria? Pastor Luz, pegaria? Pastor Maria pegaria também? Claro. Mas quem? Ana Paula, a outra lá. Pegaria? Pegaria. Mas quem? Jéssica. Tem duas, tem uma Ana Paula, outra Ana Paula, a Jéssica e a Jéssica. A Jéssica, vocês pegariam o copo de água? Pegaria, né? Se Jesus sentasse aqui agora, Jesus, sentado aqui agora, Jesus, nós estamos com uma fome, ia comer um pão com carne lá da praça. Você poderia ir lá buscar? Você ia, Jéssica? Mas você está no culto aqui, você ia parar o culto para ir lá buscar um pão com carne para Jesus? Por que você ia fazer isso? Porque é para Jesus, porque eu amo Ele, porque Ele é o meu Senhor. Porque Ele é simples. Você quer entender o que é sujeitar os vossos maridos? É só você fazer essas perguntas para você. E quando seu marido pedir para você pegar um copo de água, você não vai reclamar, porque você está fazendo como se fosse do Senhor. Quando Ele te pedir para fazer qualquer outra coisa, você não vai reclamar, porque você está fazendo como se fosse para o Senhor. Está aqui na Bíblia. Não é obediência no sentido de cumprir uma ordem. É obediência em amor. É porque você está demonstrando o seu amor. Eu vou comprar um carro para Jesus porque é Jesus, porque eu amo Ele. Tudo que Ele me pedir, eu estou disposto a fazer. Se você ama o seu marido, não tem coisa difícil. Não pode ter coisa difícil se você ama. Não pode ter coisa complicada se você ama. Não pode. Então é forte isso, meu irmão. Sabe? Tem mulheres aí que o marido pede 2, 3 coisas num dia, chega no final de dia, já está nervosa. Nossa, que homem chato, pelo amor de Deus. Tudo sou eu, tenho que pegar tudo. Não estou defendendo os homens aqui, tá, gente? Não estou defendendo, pelo amor de Deus. É até problema para mim se você defender os homens aqui, porque nós estamos em desvantagem. Então, ame os vossos maridos, sujeitem-se a Ele como ao Senhor. E o último, né? O último ponto desses 3 é o prazer. Aí, a palavra de Deus vai em Coríntios, 1 Coríntios 7, 45, isso aqui é muito sério, viu, meu irmão? Ó, a mulher não tem autoridade sobre o teu próprio corpo, mas sim o marido. Os homens de Noé. Glória a Deus. Nossa, gente.
Misericórdia. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Os homens de Amém. Pelo amor de Deus. Nossa Deus do céu. Aí não, gente. Aí você me vergonha. Né? Beleza. Mas se o marido, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher, né, de Amém? Bota esse manto aí. Esse manto é forte. Não se recusem um ao outro. Está lá no versículo 18. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois mudam-se de novo para que Satanás não sente, para não terem domínio próprio. Querido, você precisa saber que o seu corpo não é seu corpo pertence ao seu marido, seu corpo não é seu corpo pertence à sua esposa. E tudo que tiver que acontecer fora isso, tem que ser muito bem combinado, muito bem combinado. Porque, como eu falei no início aqui, o prazer na relação sexual faz parte da realização do casal. Então o casal precisa conversar bem sobre isso. Precisa conversar bem sobre isso. E aí, para fechar esses 3 pontos, uma coisa, Wallace, que eu entendi, sabe, com a palavra de Deus e com a vida, foi o seguinte. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não faz, gente, isso mesmo? A tola faz o quê? Isso coloca um peso maior na mão da mulher, verdade ou não é? Então todo mundo concorda, né? Porque senão eu falo uma coisa aqui, mas é a Bíblia que está falando. E aí, presta atenção, para você, mulher, vou te dar um toque. Esses 3 pontos aqui, uma questão chave para você conseguir, sabe, encantar o seu marido. Você tem que ser a top das galáxias. Você tem que ser a número 1 em pelo menos uma dessas coisas aqui. Pelo menos uma. Na questão do companheirismo, ou na questão do zelo do cuidado, ou na questão do prazer. Sabe por que isso? Porque o cara tem que olhar para você e falar: caraca, velho, a minha mulher tem os defeitos dela, mas isso aqui, nesse ponto aqui, cara, eu nunca na minha vida que eu vou encontrar uma mulher igual ela. Vocês estão entendendo, mulheres, ou não? O que acontece é o seguinte, é que muitas vezes existe esse descaso, sabe, essa despreocupação. E aí, quando chega na parte do companheirismo, a mulher acha que não é necessário, não é importante acompanhar o cara, estar junto com ele, sabe? E aí ele vai vivendo a vida dele para lá. Ah, não, tá tranquilo, não, eu confio, não sei o quê, não, ele não faz conta, não, ele não vai, não precisa eu ir com ele, não precisa eu acompanhar, não. Já é diferente quando a pessoa, o camarada olha e fala assim: caraca, essa mulher minha, ela está comigo em tudo, ela está comigo em tudo. Se eu vou, é assim, né? A Luz é assim comigo. Depois que o Raelzinho nasceu, ficou mais difícil, né? Mas em tudo, a gente está junto. Então isso é muito importante. Nossa, essa mulher minha ela é companheira mesmo, cara. Se eu falar que vou carregar pedra, ela está junto carregando pedra. Se eu falar que vou carregar água na peneira, ela está junto. Isso, a mulher minha não tem igual. No cuidado, tem mulheres que são especialistas no cuidado. Aí eu chamo a atenção, né? Tem que defender meu peixe, né? Minha mãe, né, é um exemplo de vida que eu vi, né, gente? Sempre assim, sabe, aquele cuidado. E quem vai na casa da minha mãe, de vez em quando visitar, sabe que ela é assim, né? Aquela preocupação com as pessoas e tal. Eu sempre vi minha mãe muito preocupada com meu pai, com roupa, com coisa, né? Tal, comida, né? Até hoje, né? É assim. Então você vê, é um cuidado que admira. E aí eu tenho certeza, eu vou falar por mim, mas eu tenho certeza que várias vezes já passou pela cabeça do pastor Josonias. Essa mulherinha faladeira, essa mulherinha é isso,
ela tem esse defeito, tem aquele defeito, mas não, eu não estou falando. Eu estou falando por mim, eu estou falando por mim. Ele está se defendendo ali porque ele não quer arrumar problema, né, gente? Não quer arrumar problema. Mas não existe mulher para cuidar de mim igual essa mulher cuida. Vocês estão entendendo, mulheres? Estão entendendo? E às vezes também a mulher é muito companheira, não tem muita licença do cuidado, é muito boa, né? Às vezes ela não tem. Tem aquelas mulheres que são afiadas, que são mulheres, qualquer coisa o cara vai andando dentro de casa, não vai para a vassoura, vai vendo. Tem essa mulher assim. Mas tem outras que não, são mais tranquilas, cara. Não são tão companheiras assim para acompanhar o cara. Mas quando chega na hora do reprinar do Speak No Flow, aí o negócio fica bravo. O pastor falou que está até em Nova York. O cara fala assim, rapaz, ó, a minha pia fica suja, minha sala, e a mulher não vai direito, ela tem dificuldade com limpeza, não toma minha comida. Mas vou falar um negócio pra você, cara. Não tem mulher igual a minha, não. Quando a gente passa a se entender lá na nossa intimidade, o negócio fica doido. A gente fala essas coisas, o pessoal fica animado. Então, meus irmãos, para fechar esses 3 pontos, olha só. Você, principalmente você mulher, tem que ter um ponto que o seu marido vai olhar para você e vai falar, cara, não existe mulher igual essa. Não existe mulher igual essa. Nesse ponto não tem. Eu posso procurar, eu posso ir para o outro lado do mundo, eu posso ir para qualquer lugar desse planeta que eu não vou achar mulher nesse ponto. Ela pode ter todos os defeitos, mas nesse ponto ela é imbatível. E aí, marido, você consegue identificar algum ponto dessa na sua mulher? E aí, mulher, não pergunte ao seu marido para arrumar o problema. É melhor você fazer uma reflexão. É melhor você fazer uma reflexão. Não pergunte. Pelo amor de Deus. Eu já vou dar um conselho. Não faça essa pergunta. Já perguntou? Mas é para reflexão. É para reflexão. É para você refletir. Cara, como eu estou marcando meu marido? Com que visão meu marido consegue me dentro dessa casa aqui? Como é que ele me vê aqui dentro dessa casa? Porque isso vai fazer diferença na sua vida. Para fechar o assunto, que é o 4º ponto, as expectativas e as frustrações do casamento que colocam em risco toda a construção. Toda a construção. Isso aqui, ó, nós vamos fechar com isso aqui, que o assunto é longo, senão as expectativas e as frustrações do casamento que colocam em risco toda a construção. Vamos lá, primeiro ponto, a diferença da imaginação e da realidade. A diferença da imaginação e da realidade. Quando você casa, até você chegar lá, Ana Priscila, até você chegar lá no altar, entendeu, Ana Priscila? Até você chegar no altar lá, entendeu? Até você chegar no altar lá, sabe? A cabeça do sujeito ou da sujeita fica pensando um monte de coisa. Não, vou casar mesmo com essa mulher. Quando eu estiver dentro das 4 paredes, eu vou jogar ela na parede, vou chamar de jogar caxixa, não sei o quê, e essa imaginação que tem. Está indo no casamento, gente. É assim. Não, todos os cômodos da casa, não, vamos usar tudo. Banheiro, cozinha, e sala, e varanda, e tal, não tem lugar. É o nosso paraíso, é a nossa casa. Esse pastor está muito animadinho, né, hoje? Então, cheio de expectativa. Aí quando casa, vai viver a realidade, não é verdade? Gente, é impressionante, o casamento não acaba da noite pro dia. Não acaba da noite pro dia. O casamento ele vai acabando com coisinhas pequenininhas. Agora você imagina só, o camarada casou,
estão casadinhos. E o cara vai trabalhar, Brunão. O cara vai trabalhar. Você acha que ele quer ir trabalhar? Quem acha que ele quer trabalhar? Desce o primeiro dia de casamento, gente. Quem quer trabalhar? Ninguém quer. O cara sai de casa com raiva. Com raiva. Ele vai trabalhar com raiva, porque ele queria ficar em casa. Né? Começando com a mulher. Vai no colégio, vai embora. Então, 5 dias do cara. Aí, ele vai para o trabalho. Ele vai trabalhar direito, gente, com 11 dias de casado. Sabe o que acontece na cabeça dele? Ele fica lá imaginando um monte de coisa. Cara, estou aqui, não vejo a hora passando. Rapaz, quando eu chegar em casa, já estou até imaginando. Eu vou falar, meu amor, cheguei. Ela já vai abrir a porta, já vai pular meu pescoço. Ela já vai, sabe, me dar aquele beijo no meu cangote. E aí, a noite é pequena para nós. Ó, aí o cara fica ali trabalhando o dia todo pensando nessas coisas. Fantasiando como é que vai ser a chegada dele. Ilusão. É a imaginação dele. Aí olha, quando começam as frustrações, é forte isso. É só uma conjectura aqui, sabe? Nós estamos ilustrando aqui. Aí o cara ficou o dia todinho do trabalho pensando no retrato do espinho na flor. O dia todo. Chegando. Finalmente chegou a hora de ir embora para casa. Graças a Deus que acabou o serviço, foi embora. Ah, eu posso ir. Ele vai cheio de expectativa. Na cabeça dele, o que tinha na cabeça dele? Ele vai abrir a porta, falar que eu cheguei. A mulher vai pular nas costas dele, né? Vai pular nele. Aí, ele abre a porta, abriu a porta, meu amor, cheguei. Aí a expectativa dele é da mulher pular nele, pular no pescoço dele. Aí a mulher grita de lá: não vai entrar na casa de sapato não, hein? Vocês estão entendendo, gente? Olha só, o cara está cheio de adrenalina. A cabeça dele é que a mulher ia pular nele. Aí, meu amor, cheguei, em vez do pulo, ela vem e fala: ó, não entra na casa de sapato não, hein? Aí o cara já dá aquela desanimada, mas é só uma desanimadinha, ele continua ainda bem animado. Não, aí é só um sapato. O que é um sapato? Esse sapato não é nada. Você tem que tirar todo, eu vou tirar o sapato. Tira o sapato. Aí tirou o sapato, já deu aquela frustradinha. Aí chega na cozinha, a mulher está lá fazendo a comida ou alguma coisa assim. Ele vai dar um beijo, né, no pescoço dela. A mulher vira para ele: nossa, você está suado, vai tomar banho. O cara já olha assim: realmente, estou suado, né, o dia todo. Ah, o que é um banho, né? O que é mais bom? Vamos tomar banho, mas depois o negócio vai ficar bom. Aí o cara vai tomar banho, passa perfume, fica todo, ele não quer nem saber de comida. Aí ele vai para a mulher, começa a beijar a mulher fala: vamos jantar, né? Botei a mesa, na mesa para você comer, né? Aí o cara: né? Vamos jantar então. Eu estou só ilustrando, gente, eu estou só ilustrando, para vocês verem como que a nossa vida, o nosso casamento é feito de pequenas frustrações. A destruição do casamento, ela vem acontecendo por pequenas frustrações, coisa pequena. Por que alguém vai separar porque a mulher não pulou no pescoço dele? Claro que não. Não, ela vai conviver com isso. Mas, e aí você vai juntar uma coisinha, outra coisinha, uma coisinha. Você junta uma série de fatores durante uma semana, depois você vai juntando uma série de pequenas frustrações durante um mês, depois você vai juntando uma série de pequenas frustrações durante um ano, e aí daqui a pouco seu casamento está se arrastando por 2, 3, 4, 5 anos, e você fica naquele monte de frustração, porque a sua imaginação não representa a realidade. Você vai ficar frustrado. Aí chega num ponto lá, com 10, 15, 20 anos de casado, e você fala bem assim: cara, não tem sentido mais eu ficar casado, porque não tem sentido para mim. Aí a pessoa pergunta:
Não vou falar disso porque isso aí é tranquilo. Se eu vou falar isso, nossa Deus, deixa, isso vai passar. O julgamento das reações, isso aqui é o que eu chamo de mais perigoso no casamento, mais perigoso, porque quando a gente passa a julgar as reações do nosso companheiro, a gente passa a deixar de agir como nós mesmos, e muitas vezes a omissão e a mentira entra por esse ponto aí. Sabe, quando você encontrou aquela ex-namorada, ou aquele ex-namorado seu, uma pessoa que você teve um envolvimento, alguma coisa desse tipo lá atrás, e você chega em casa e você fica pensando assim: eu falo que eu encontrei com fulano, ou eu não falo que eu encontrei com fulano? Mas se eu falar que eu encontrei com fulano, esse homem vai virar o demônio, essa mulher vai virar o Ziza. Então o que eu faço agora? Não, eu vou evitar problema, não vou contar para ele não, eu vou contar para ela não, não contei não, para evitar problema. Aí o que acontece? A pessoa pergunta: você estava onde? Você foi aonde? O que a pessoa vai falar? Eu estava lá em tal lugar. O que é isso? Mentira. Já entrou mentira no casamento. Isso vai virando um ciclo vicioso, sabe? Chega lá na frente, a pessoa descobre e ela fica pensando assim: gente, com quem que eu casei? Com quem que eu casei? Então, meus irmãos, julgamento de reações é muito bom. Eu digo que a sinceridade é muito importante. Seja sincero com seu esposo. Não deixe que esses incômodos se tornem, sabe, se acumulem. Está aí, ó, acúmulo de sentimentos. Tem pessoas que vão acumulando sentimento. Aquela palavra, sabe, grossa, que a sua mulher falou para você, que você tirou por menos, aquilo ali fica dentro de você. Aquela atitude, sabe, terrível que o seu marido ou sua esposa teve com você, aquilo ali fica dentro de você. Aquela palavra terrível que você ouviu, fica dentro de você. Você vai vivendo com aquilo ali, você vai vivendo com aquilo ali, você vai vivendo com aquilo ali. Daqui a pouco, até no seu relacionamento com a pessoa, já é uma coisa sem graça, porque ficou te corroendo. Querido, nós precisamos entender as verdadeiras motivações para o casamento. Precisamos atentar. Meus irmãos, isso tudo que eu falei aqui, isso é muito forte. E é coisa para a gente falar assim, para a gente conversar 3, 4 horas, porque tem muita coisa que acontece em um dia de vivência de casal. Tem muita coisa que acontece que você nem imagina que aquilo ali está se tornando um problema sério na sua vida. E nós, como igreja de Deus, precisamos tratar isso. Pode passar, então, meu irmão, é hora de você fazer uma avaliação sobre o seu casamento, pois ele é a base estrutural da sua família, é o alicerce para a construção segura. Seu casamento é o alicerce. Ah, pastor, mas eu já fui casado, agora eu estou entrando num novo casamento, num novo relacionamento, que ele não importa, ele vai ser a base e o alicerce da sua família. Você tem um filho, você tem 2 filhos, de uma situação que você já viveu, é sua oportunidade de reestruturar a sua vida e junto reestruturar a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Então você tem a oportunidade, mas você tem que fazer uma reflexão, você tem que saber as motivações. Você que está entrando no casamento agora, novinho, ou você que vai encarar um casamento amanhã depois, faça isso pelo motivo certo. Entenda que você está casando para compartilhar uma vida. E a vida não é fácil. Quem tem vida fácil aí, meus irmãos? Quem tem facilidade na vida aí? Não tem dificuldade nenhuma? Levanta a mão para a gente conhecer. Você que está vivendo tranquilão, fora as crianças. Não tem. Vida é dificuldade. E aí, você tem alguém para te ajudar a enfrentar esses problemas, para te ajudar a ultrapassar esses desafios, esses obstáculos que muitas vezes a vida coloca